Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham também pelas redes sociais. Louvamos a Deus pela vida de cada pessoa que decidiu, entre tantas opções que nós temos hoje em dia, para o que fazer com o nosso tempo. A gente pode desperdiçá-lo de várias formas ou investir em coisas que vão ter valor eterno. Realmente estar ao redor da palavra, estar diante das Escrituras é algo que vai ter benefícios para a nossa vida, vai nos ensinar coisas que vão ser importantes para o nosso dia a dia, e tenha certeza que você fez a melhor escolha ao decidir adorar a Deus, estar aqui nessa noite e poder ouvir mais uma vez da sua palavra. Hoje é um dia especial para todos nós, Dia das Mães, um dia que a gente celebra. É um dia que é realmente significativo. Nós temos que valorizar essas mulheres que, de maneira tão incrível, colocam suas vidas à disposição de sua família, que não tem férias, que não tem 13º, que não tem adicional noturno, mas de maneira nenhuma se deixam de se gastar em favor dos aqueles que elas tanto amam. E nessa noite nós vamos continuar falando sobre mães, mas com certeza a mensagem ela não fica exclusiva às mães. As características que nós vamos ver nessa noite são comuns a todo crente. Esta aqui em particular nós encontramos na vida de uma mãe, mas isso não é uma coisa que deva ser somente para as mulheres, deve ser uma característica exclusiva na vida das mulheres. Então hoje nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é uma mãe anônima, uma mãe anônima. São muitas as mulheres na Bíblia que nós podemos citar, nós podemos relembrar, nós podemos falar sobre o grande papel que elas exerceram dentro da história da igreja, mulheres que se destacaram de maneira incrível em tudo que elas fizeram. Dentro do plano da expansão de Deus, lá do jardim, quando ele disse para o homem e a mulher que eles deveriam se multiplicar, que eles deveriam ser frutíferos, Deus deu à mulher esse papel especial. Nós, homens, jamais vamos ter a ideia do que possa ser você estar gerando uma nova vida dentro de si. Esse é um papel exclusivo e de grande destaque de Deus na vida de cada mulher. É algo que deve ser incrível por causa das alterações, são tantas mudanças, eu sei que nem todas elas vão ser as melhores lembranças que talvez você teve na sua vida, talvez foram momentos de muita tristeza, de muita agonia, sem ter uma explicação plausível, simplesmente uma alteração genética durante o processo da gravidez, ou até mesmo após a gravidez, após o nascimento da criança. Mas Deus deu à mulher essa capacidade de gerar vida dentro de si, isso verdadeiramente é algo espetacular. Num dia como hoje, nós gostamos de reconhecer nominalmente todas aquelas que fazem também o seu papel como mães. Hoje pela manhã, nós colocamos aqui na frente da igreja, todas as mães que receberam uma lembrancinha devido ao seu dia, ao seu papel de destaque como mãe. Gostamos de reconhecer, de louvar a elas por suas vidas. Mas a mulher dessa noite é uma mulher que nós não temos nos autos da Bíblia o seu nome. Nós não temos registrado para nós, dizemos, tenha a fé como, nós não sabemos o nome dela. Nós não temos registrado para que nós venhamos a falar sobre essa mãe, uma mãe anônima, uma mãe que nós não sabemos o seu nome. Nós a conhecemos em virtude do seu filho. Seu filho foi alguém muito importante dentro da nação de Israel. E muitas vezes as mães são assim. A gente não sabe quem são as mães, mas nós reconhecemos o papel delas, reconhecemos o trabalho delas através dos frutos na vida dos seus filhos. Filhos que ganham notoriedade ou que são simplesmente bons cidadãos, bons crentes, mas que tiveram por trás mulheres incríveis. E esse é o caso, por exemplo, da Dona Elisa. Dona Elisa era uma mulher que
era dedicada à oração e ela orava constantemente a Deus as seguintes palavras: ó Deus, que o meu filho seja teu. Uma oração simples. Dona Elisa constantemente fazia essa oração dizendo: ó Deus, que o meu filho seja teu. Aos 16 anos de idade, seu filho, depois de tantas orações, ele pela primeira vez trouxe uma mensagem. Aos seus 16 anos de idade, uma das mais de 3.000 mensagens que ele iria trazer ao passar da sua vida. Ele foi pastor, professor, fundador de seminário, orfanatos, entre muitas outras instituições. Dona Elisa não entrou na história, ninguém cita ela como uma grande mulher de fé. Dificilmente nós sabemos ou ouvimos falar desta mulher, mas com certeza Dona Elisa Spurgeon fez toda a diferença na vida do seu filho Charles. Ele que foi um homem extremamente usado, um homem extremamente abençoador a muitas pessoas, que fez grandes coisas, que até hoje nós citamos ele, vez ou outra, em nossas mensagens. Tamanho era o entendimento que ele tinha das Escrituras, o amor que ele teve às Escrituras. Mas muitos poucos vão se lembrar de quem foi Dona Elisa. Muitos poucos vão se lembrar de quem foi esta grande mulher. E da mesma forma, nessa noite, nós vamos falar de uma mulher que poucos vão falar dela, vão lembrar dela, mas muitos lembram de seu filho. Então abre comigo para o livro de Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13, nessa noite, nós vamos falar da mãe desse grande juiz, a mãe de Sansão. Juízes, capítulo 13. E nós vamos ver aqui algumas características de uma mãe piedosa. Algumas características de uma mãe piedosa. Os irmãos sabem que o livro de Juízes ele é caracterizado por um ciclo constante. A nação de Israel ela vivia nesses ciclos. O livro registra várias vezes um ciclo comum de épocas em épocas. E qual era este ciclo? Em primeiro lugar, a nação de Israel se rebelava. Ela começava a viver da maneira como ela queria, ela se esquecia do Senhor, mudava os padrões da sociedade, começava a fazer coisas que não agradavam a Deus. E nós chamamos essa época da época da depravação. Então Israel ia e fazia grandes e grandes sacrifícios a outros deuses, fazia tudo que não aprovava Deus. E eles entravam nessa grande depravação. Após isso, o que Deus fazia? Como o Deus daquela nação, como aquele que realmente os amava, os levava em punição aos seus vizinhos, às outras nações que estavam ao redor. E Israel passava por aquele período de disciplina. Então, depois de todo o momento de depravação que eles tinham, eles entravam na disciplina do Senhor e passavam períodos grandes dentro dessa disciplina. Lá dentro da disciplina, o povo começava a sofrer, começava a sentir a mão das nações ao seu redor e começava então a clamar a Deus, clamando para que Ele pudesse os libertar. E dentro desse seu grande desespero, eles levavam então a Deus as suas orações, elevavam a Deus as suas orações para que este Deus, o seu Deus, pudesse estar os livrando das mãos dos inimigos. E por fim, Deus, com sua grande misericórdia e amor, um amor que não tem fim, vinha e livrava o seu povo, tirando ele e os colocando em grande desafogo de todos aqueles males. Então esses 4Ds são o que caracterizavam esse ciclo de juízes: depravação, disciplina, desespero e desafogo. E Deus assim fez por várias e várias vezes esse ciclo dentro da história da nação de Israel durante o período dos juízes. E é exatamente isso que nós vemos aqui já de cara no versículo de número 1. Olha comigo lá no Juízes 13, 1, que vai dizer exatamente: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então nós temos aqui os dois primeiros Ds. Nós vemos aqui a depravação, ou seja, fizeram o que era mal perante o Senhor, e já temos a disciplina. Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Mas é interessante que mesmo dentro desses dois
ciclos aqui, o versículo seguinte não vai expressar a nós o clamor de Deus, o clamor do povo, a Deus. Não vai estar falando de, então o povo do meio daquele sofrimento levantou a sua voz. Não vai existir esse versículo aqui na sequência. O versículo de número 2 vai dizer, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então nós vemos que aqui parece, na sequência do ciclo do livro de Juízes, que houve um pulo, porque não houve o clamor da parte do povo. E a gente não sabe se o povo ficou acomodado, se eles desistiram de Deus para os livrar, mas Deus, com sua grande misericórdia e amor, passou à frente e disse, eu vou já providenciar a libertação, eu vou providenciar aquele que vai libertar vocês dessa opressão que vocês estão passando dos filisteus. E é interessante que esse capítulo, nós vamos ler ele daqui a pouco em toda a sua inteireza, ele claramente vai tratar com muitos detalhes sobre esta mulher, sobre a mãe de Salomão. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo tão relevante, mesmo ela sendo tão importante, nós não temos absolutamente ideia de qual era o seu nome. E isso deve nos levar a questionar por que é que Deus, na sua vontade, não quis registrar o nome dessa mulher. Porque aqui nesse capítulo, como nós já lemos até agora, nós sabemos o nome do pai de Sansão. Manoá era o seu nome, como diz no versículo de número 2. Nós sabemos qual era a tribo de Sansão. Sansão era da tribo de Dan. E é interessante que Dan, a palavra Dan, em hebraico significa juiz, né? Por isso que o meu nome é Daniel, Deus é meu juiz. Então Dan significa juiz, e dentro dessa tribo, Deus tirou então o seu novo juiz que iria estar sendo usado por Deus naquela situação. E nós também sabemos aqui, pelos registros que nós já lemos, de onde eles eram. Eles eram da cidade de Zorá. Mas então, por que é que Deus não quis registrar o nome dessa mulher? Eu acredito, minha particular opinião, de que foi por pura misericórdia. Esta mulher, a gente vai ver em todos os âmbitos aqui que ela vai aparecer, ela foi exemplar, exemplar. As suas atitudes são, tanto nesse capítulo como no capítulo 14 que ela aparece, são atitudes louváveis, atitudes preciosas. Porém, nós sabemos que o filho dela, que foi grandemente usado por Deus, inclusive entrando no hall dos heróis da fé, lá em Hebreus 11:32, você vai ver o nome de Sansão sendo citado. Nós sabemos que o seu filho não teve procedimentos que foram aqueles mais lindos possíveis. Não, Sansão não é um nome que a gente vê comumente cristãos registrando seus filhos. Ah, meu filho vai nascer, eu vou colocar o nome de Sansão. Nós vemos muitos filhos chamando José, muitos filhos chamando Davi, muitos filhos chamando Samuel, muitos filhos chamando de vários nomes bíblicos, Pedro, mas nós não vemos pessoas sendo registradas com o nome de Sansão, justamente por causa da vida que Sansão teve. Mas agora, ao mesmo tempo que a mãe não teve registrado nada, o pai teve. E isso para mim é significativo, porque para mim o que aconteceu foi que houve uma diferença entre como o pai tratou Sansão e como a mãe tratou Sansão. O pai provavelmente foi aquele que deu de tudo para o seu filho, que cuidou, paparicou ele de uma maneira excessiva. Olha comigo no versículo de número 8, depois ali a gente vai ver que o anjo vai aparecer, vai falar com a mulher, e no versículo de número 8,
ele vai novamente aparecer dizendo assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo notificou-o ao seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então nós vemos aqui o cuidado excessivo de Manoá com essa criança. Deus ia fazer uma coisa grandiosa através do seu filho. Ele entendeu isso. Ele entendeu que o seu filho era um presente de Deus. Ele provavelmente era um pai que queria muito, um homem que provavelmente queria ser muito pai, que gostaria muito de ver sua descendência continuando, e Deus estava abençoando ele com um homem, ou seja, com alguém que prosseguiria, que daria continuidade à sua família. Então ele fica naquele sentimento de emoção grande, assim, de querer cuidar com todo o zelo possível, e transformou provavelmente esse menino num grande bibelô. E nós vemos isso quando a gente passa para o próximo capítulo, porque no próximo capítulo nós vemos Sansão, já grande, ele descendo a uma cidade que era dos filisteus, e vendo uma mulher lá naquela cidade, e ele se agrada daquela mulher. E quando ela volta a falar com seus pais, eles dizem assim no versículo 3, porém, ele diz que queria aquela mulher, então, porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as irmãs, ou entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Mas você vê que, nós podemos ver aqui claramente, há discussão, eu quero essa mulher, os pais discordam, e Sansão não fala mais com os pais, ele só fala com o seu pai. Sabe quando o filho sabe qual é o ponto fraco dos dois? Ah, eu pedi alguma coisa e não vou ganhar. Mas se eu falar com meu pai, eu vou ganhar. Meu pai vai me satisfazer os meus desejos, porque ele é o líder, ele é o chefe da casa. Eu creio que essa era a relação prioritária que nós temos aqui dentro desse lar. Por mais que os dois aprovassem, Sansão se vira e fala somente com seu pai, dizendo: eu quero ela porque só a ela eu me agrado. É só desta mulher que eu me agrado. Eu quero justamente esta mulher. Então, provavelmente, o pai de Sansão, ele acabou transformando o seu filho em algumas situações, e isso realmente complicou. Isso é refletido depois em várias atitudes da vida de Sansão. Nós vamos ver vários momentos em que Sansão errou, muitas vezes por causa de uma possível não criação 100% perfeita vinda dos seus dois pais. Mas sua mãe, a sua mãe, que não teve o seu nome registrado aqui, esta sim foi uma mulher incrível. E nós vamos ver aqui no capítulo de número 13, características desta mãe, que devem ser características não somente presentes nas nossas mulheres, nas nossas mães daqui da igreja, mas em todas as mães e em todos os cristãos de maneira geral. Então vamos ler agora o capítulo 13 na sua totalidade, para nós entendermos bem a história desse capítulo. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho.
Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a sua mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem comida imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararmos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre a rocha ao Senhor. O anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocaustos e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus por essa história, por esta mulher. Uma mulher realmente que teve uma vida exemplar, uma vida que trouxe glória a Ti, porque te conhecia. Pai, esse é o nosso alvo de vida, é te conhecer cada dia mais, é viver e ter um relacionamento cada vez mais próximo de Ti. Senhor, seja não somente aquilo que nós professamos crer, mas aquele em que nós cremos verdadeiramente. Que faz diferença no meu dia a dia, que afeta os meus pensamentos, minhas atitudes, que afeta toda a minha confiança sobre o futuro, que me traz paz no meio das dificuldades. Este é o Senhor. E quanto mais nós conhecemos,
mais nós depositamos nossa fé em Ti, mais e mais o Senhor se torna grande e precioso aos nossos olhos. Que assim seja, Pai, como essa mulher que confiou em Ti e que demonstrou isso através deste capítulo, a sua fé que tinha em Ti. Louvamos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos esta mulher, uma mulher anônima, uma mulher que nós não temos ideia de quem ela possa ser, mas uma mulher que teve 3 atitudes aqui dentro desse capítulo, que são atitudes que todos nós, não somente as mães, mas todos nós devemos ter em nossas vidas. A primeira atitude que nós vemos aqui no início do capítulo é que esta mulher, ela conhecia e temia a Deus. Ela conhecia e temia a Deus. No versículo de número 2, nós vemos, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então, nos versículos 1, nós vemos primeiramente que Deus havia levado esse povo para estar junto sobre a opressão dos filisteus. Eles estavam lá debaixo da opressão dos filisteus já há alguns anos e eles estavam sofrendo. E essa mulher, dentro dessa situação difícil, de estar fora da sociedade como eles imaginavam que deveria ser, ela, além disso, além dessa situação externa à sua vida, ela tinha uma luta pessoal. Ela gostaria, tinha o desejo de ser mãe, mas ela não era. Ela não era mãe, ela era estéril, ela não conseguia gerar filhos. E isso mostra uma coisa muito importante para todos nós. Nós não podemos deixar que as situações definam o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar que as situações que nós estamos vivendo definam qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Deus, ele não é simplesmente o meu Deus quando todas as coisas estão bem. Deus não é o meu Deus quando tudo que eu peço a Deus, ele me responde. Existem pessoas que são incríveis. A gente está na igreja há muitos anos e parece, às vezes, que tem pessoas que têm uma linha direta com Deus, assim, com um cabo muito curtinho. É como se fosse aquele telefone sem fio, sabe? De barbante, que é tão curtinho e mal sai e já chega lá. Porque parece que ora e Deus responde. Parece que ora e Deus responde. E aí, quando eu olho para a minha vida, não é a mesma coisa. Eu gostaria que fosse assim, eu pedi a Deus isso, eu clamei a Deus por isso, e parece que Deus prossegue não me ouvindo, prossegue não me atendendo, prossegue não vindo a atender as minhas necessidades. Mas mesmo que essa mulher estava nessa situação terrível, tanto externa como uma crise particular da sua vida, isso não definiu o seu relacionamento com Deus. Porque nós vemos que o anjo do Senhor veio a esta mulher. Ele veio a essa mulher na sua dificuldade. Ele veio sabendo qual era a sua dificuldade. Ele não chegou ali e falou, olha só, você, qual que é o seu problema? Não, ele já chega no versículo de número 13 dizendo, apareceu o anjo do Senhor à mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. E nós devemos entender, quando fala o anjo do Senhor, às vezes na nossa mente viaja. E a gente imagina uma figura angelical com asas brancas gigantescas, com uma veste clara, e aí a pessoa fica assim, é um anjo. Boa parte das vezes que o anjo do Senhor aparece nas Escrituras, ele se parece muito como qualquer um de nós. Tanto é que quando esse anjo ele retorna, tempo depois, após o pedido de Manoá, o que o Manoá fala? Come com a gente. Fica com a gente. Se detenha conosco. E quando ele vai embora, no meio da chama, que ele fala, era o anjo do Senhor. Você vê que não tinha essa percepção de que era uma coisa extremamente diferente. Não era um ser diferente. Não era uma coisa assim que era fora da realidade. Era simplesmente uma pessoa que foi até essa mulher. Que foi até essa mulher e trouxe a mensagem. E o que foi a resposta dessa mulher ao ouvir essa mensagem? Versículo 6. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse,
um homem de Deus veio a mim. Um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ela reconheceu que aquela pessoa que veio trazer a mensagem não era uma mera pessoa. Ela reconheceu que aquela pessoa ali não era simplesmente um homem qualquer, mas era um homem, um anjo enviado de Deus. Sua aparência, a maneira como ele se portava, a maneira como ele agia, parecia um anjo. E como é que ela poderia ter essa certeza? Porque ela sabia quem Deus era. Ela sabia quem era o seu Deus. E ao reconhecer um mensageiro vindo da parte de Deus, ela automaticamente disse: esse homem é um homem de Deus. Esse homem parecia um anjo, tão incrível que ele era, tão magnífico que ele era como um anjo. Na nossa caminhada, muitas vão ser as dificuldades que nós todos vamos enfrentar. Todos nós enfrentamos nossas dificuldades, nossas provas, que nem ouvimos hoje pela manhã. Mas nós devemos entender que Deus quer sempre ter esse relacionamento conosco. Ele quer que nós venhamos a reconhecê-lo no nosso caminhar. O provérbio nos ensina isso. Reconhece-o em teu caminho e ele endireitará as tuas veredas. É nossa responsabilidade com Deus de ter esse conhecimento de quem ele é. E nós temos um privilégio muito grande, que é o nosso Deus não é um Deus oculto. Ele não é um Deus que ninguém sabe quem ele é. Ele não é um Deus que simplesmente eu tenho que ficar olhando para as estrelas dos céus e tentando descobrir que Deus é esse Deus que criou os céus e a terra. Não. Ele é um Deus que se revelou a todos nós. Ele trouxe a nós a sua palavra. E nós, como sempre gosto de enfatizar, somos grandemente privilegiados. Privilegiados por não termos um pedaço da palavra de Deus, mas temos toda a escritura que Deus deixou à humanidade. Cada palavra, cada versículo, cada livro que Deus registrou desse livro para ter o relacionamento com Deus, nós temos em nossas mãos. É nossa responsabilidade hoje o que? Conhecer esse Deus. A dedicar nosso tempo a conhecer esse Deus. Pega a sua vida, passa a sua semana, seus últimos 15, 30 dias a limpo. Quanto tempo você investiu em conhecer mais a Deus? Sabe, eu não estou falando de ler a Bíblia. Porque muita gente fica, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia. Ler a Bíblia não necessariamente te faz conhecedor de Deus. Eu já li livros que eu não sou conhecedor nato daqueles assuntos, mas eu já li. Isso me faz um expert para poder dar aula daquilo? Claro que não. Eu já li artigos, eu já li leis, eu já li códigos civis e penais, e isso não me faz conhecedor de todas essas coisas. Mas nós, como cristãos, devemos nutrir esse desejo de conhecer a Deus. Sair dessa superficialidade. A gente vive numa linha muito superficial. A gente conhece Deus de maneira muito rasa. A gente se contenta com qualquer coisa. E se tem uma geração que vai ser levada a juízo, dizendo vocês tinham muita oportunidade de me conhecer melhor e vocês não fizeram, é a nossa geração. Você não precisa investir grandes fortunas, você, na verdade, pode investir quase nada ou nada para conhecer mais a Deus. Tem tanto recurso, tem tanta coisa disponível, além, obviamente, da própria palavra. Além, obviamente, da própria Escritura, de meditar na palavra, ser devoto, de investir tempo em devoção à palavra. A gente passa correndo para lá e para cá, as vidas são tumultuadas, agitadas, compromissos e tudo mais, e nós não conhecemos a Deus. E se tinha uma época que era para a pessoa estar tipo assim, tanto faz, sei lá quem Deus é, não estou nem aí, era essa época. Sofrimento, tristezas grandes. Essa é a tendência que as pessoas naturalmente imaginam que quando nós estamos sofrendo, nós venhamos a fazer. E quando os problemas vêm, a primeira coisa, deixa para lá. Mas é o contrário. Aquele que foi salvo,
que teve sua vida transformada pelo Espírito Santo, parece que quanto mais vem a dificuldade, como de novo nós ouvimos hoje pela manhã, mais perto está de Deus, tem desejo de se aproximar de Deus, tem desejo de entender o porquê que Deus está o levando por esse caminho. E essa mulher, nas suas dificuldades, ela conhecia o seu Deus. Ela reconheceu que ali diante dela estava um anjo do Senhor. E ela reconheceu que aquela mensagem não era uma mensagem qualquer, mas era uma mensagem especial para a sua vida. Por isso, a primeira característica dessa mulher, que deve estar presente em todas as mães, mas também presente em todos nós cristãos, nós devemos conhecer Deus. Nós devemos conhecer verdadeiramente Deus. Deixar de ser o adesivo do meu carro, deixar de ser o slogan que eu falo muitas vezes, o que está estampado na minha cabeça, na minha camiseta ou no meu boné, e ser verdadeiramente aquele que eu reconheço. E quando as coisas acontecem na minha vida, eu vou reconhecer e vou estar preparado para esse momento em que as coisas venham a acontecer. E essa mulher estava preparada dessa forma. A segunda coisa que nós vemos aqui dessa mulher, que deve ser uma característica de todos nós, é que ela prestava atenção à palavra de Deus. Esta mulher prestava atenção à palavra de Deus. Olha o versículo 3 de novo. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então nós vemos aqui que a declaração do anjo e a declaração da mulher são praticamente iguais. Você bate palavra por palavra e você vai vendo, olha, é igual. Ou seja, ela prestou muita atenção naquilo que ela estava ouvindo. Ela prestou muita atenção àquilo que o anjo estava trazendo aos seus ouvidos. Mas tinha uma coisa especial aqui. Toda mãe, eu acredito isso piamente, nos pais no geral, mas muitas vezes isso é mais aflorado na mãe. Toda mãe tem alvos grandes para o seu filho. Toda mãe projeta o seu filho que ele vai ser muito além do que eles foram. Se eu hoje, e inclusive essa chega a ser um problema na nossa sociedade, porque quando a gente olha os nossos bisavós, no meu caso, eles eram pessoas que vieram às vezes de outros países, sofrendo muito, perseguição e tudo mais. Trabalharam muito, pegaram um país completamente sem nada e fizeram muita coisa. Depois vem a geração dos seus filhos, meus avós no caso, também trabalharam demais. Mas muito trabalho, muita dedicação. Essa geração posterior dos meus pais já é uma geração que já teve uma condição um pouquinho de estudar, às vezes não conseguiu completar todos os seus estudos, mas já conseguiu estudar um pouquinho, ou até conseguiu completar seus estudos, e que foi avançando. A minha geração é uma geração completamente folgada. A gente já nasce com a ideia de que a gente vai estudar por 13, 14, 16 anos. A gente não precisa trabalhar quando a gente é criança. Sabe, não, tua responsabilidade, era o meu contrato em casa. Tua responsabilidade é estudar. Você tem que tirar boas notas. Você não precisa se preocupar em colocar comida aqui na mesa. Você não precisa se preocupar com as coisas. Sua responsabilidade é o quê? É estudar. Esse é o nosso trato. Você vai para a escola, você tem que estudar. Não é para ficar aprontando, não é para fazer zoeira. Você tem que estudar e aprender. Eu não vou te exigir nada. Tudo que é necessário para você ter, a gente vai fazer acontecer. E a gente nasceu nesse berço esplêndido, sabe? E a geração que está vindo agora, que são os filhos da minha geração, ou seja, os filhos das pessoas que estão na mesma geração que eu, são crianças completamente revoltadas, que não têm noção de nada, porque tudo foi dado. Os avós que deram tudo para os seus filhos,
agora estão dando ainda mais para os seus netos. Então é uma sociedade que está cada vez mais enfraquecida por causa dessas coisas. Mas essa mãe, ela fez uma coisa que é natural dos pais, natural de uma mãe. Ele projetou além. Porque todas as frases que nós vemos ali entre o versículo 5 e o versículo 7 são basicamente iguais, mas o final do versículo 7 é diferente. Porque o final do versículo 5 vai dizer assim, ali no finalzinho, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Consagrado desde o ventre de sua mãe. Final do versículo 7, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Ela projetou uma vida diferenciada para esse menino. Esse menino, eu não vou cuidar ele para ele ser consagrado agora no meu ventre, enquanto estiver na minha responsabilidade. Eu, como mãe, meu desejo é que ele não seja consagrado a Deus agora, mas como eu amo meu Deus, ele vai ser consagrado agora, enquanto estiver sendo gerado dentro de mim, e toda a sua vida esse menino vai ser consagrado a Deus até o dia de sua morte. Isso é natural das mães. As mães, elas projetam para seus filhos para ir muito além. Ele não vai ser somente consagrado agora, enquanto estiver aqui dentro de mim, mas eu vou ensiná-lo, eu vou educá-lo para que ele seja consagrado até o dia da sua morte. E que coisa especial são mães que têm essa mentalidade de que vão fazer de tudo possível, não para o seu filho ser bem-sucedido, não para o seu filho ter um monte de dinheiro, um monte de herança, um monte de não sei o que lá. Não é essa a função principal da mãe, o principal do pai. A função principal é o que? Eu vou consagrá-lo ao Senhor todos os dias até o dia em que ele morrer. Até o fim da sua vida, essa pessoa vai ser consagrada a Deus. Isso é o que faz um bom pai, uma boa mãe. E ela prestou muita atenção, então, em cada palavra que o anjo lhe disse. E ela deu a mensagem ao seu marido. E seu marido ficou conformado com isso? Não. Ele queria mais. Manoá não ficou satisfeito com o anúncio do anjo. Ele não ficou satisfeito e não saiu rejubilante. Você não vê ele dar um grito de alegria. Você não vê uma demonstração de gratidão desse homem. Tudo que a gente vê é um desespero. Não, eu vou ser pai mesmo? Agora eu vou ser pai, vai acontecer, de verdade. Então o que acontece? Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, que quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo notificou a seu marido e lhe disse, eis que apareceu-me de novo aquele homem que viera no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu aquele que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então o anjo lhe rogou. Então respondeu-lhe o anjo, do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu disse. Tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Às vezes nós queremos ter essa certeza de tudo da vida. A gente quer saber cada detalhe. E agora? Vai nascer minha nossa criança, e agora? O que eu vou fazer com ela? Eu tenho que cuidar? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? A gente fica estressado demais com as coisas lá da frente. Muitas vezes a gente fica lá preocupado com o que vai acontecer lá na frente. E quando nós ficamos preocupados demais com as coisas lá na frente, é porque nós não confiamos no Deus de hoje. Quando nós ficamos só pensando nas coisas lá da frente, é porque a gente esqueceu que existe um Deus que me ajuda no dia de hoje e que vai me ajudar até lá na frente. A instrução era clara. Cuida da mãe. Manoá, agora você está sabendo também. Não dá bebida forte, não dá da videira, não dá comida imunda. Não faz nada disso. Guarda essa mãe. Por quê? Porque o que adiantava
saber como deveria se criar uma criança que iria nascer se você pecar e errar agora. Se Manoá e sua esposa fossem falhos à promessa, fossem falhos à ordem que eles haviam recebido, de pouco importava o futuro. Porque o menino tinha que ser consagrado agora. E ele seria consagrado agora através do quê? Da maneira como ele seria gerado. Do cuidado que ele teria através da sua mãe. Então a fase importante agora é o quê? A mãe não pode fazer isso. Da mesma forma, nós temos que prestar atenção à palavra de Deus. A gente lê a Bíblia e diz, isso não é suficiente, Deus, eu quero mais. Eu preciso de mais, Deus. Porque eu tô com muitas dúvidas. Eu não sei o que faço. Eu preciso de mais detalhes. Eu preciso que o Senhor abra o plano para que eu possa enxergar Ele também e falar, tudo bem, então vai acontecer isso daqui a pouco. Não. Porque se nós sabemos de todo o plano, a gente tira uma coisa que é preciosa aos olhos de Deus. A fé. A dependência. O temor a Ele. Nós não precisamos. Se eu sei de tudo, por que eu vou depender? Sabe, às vezes eu gosto... hoje em dia eu gasto pouco tempo assistindo esporte. Não tenho mais o mesmo prazer que eu tinha antigamente. Mas às vezes, dependendo do resultado, eu gosto de ver os melhores momentos. Eu gosto de ver até às vezes até um compacto um pouquinho mais estendido. E sabe por que eu gosto de assistir aqueles compactos? Porque eu já sei o resultado dele. Eu não pego para ver o compacto quando eu sei que o meu time perdeu. Quando eu sei que o meu piloto não chegou em primeiro lugar, eu não quero ver. Não me agrada. Agora, quando ganhou, quando venceu, eu quero ver. Como venceu? Por que venceu? Por onde passou? E a gente já sabe a história. Então, eu não preciso torcer. Aquele momento em que eu estou olhando ali, eu não preciso mais torcer, porque o jogo já foi definido. A vitória já foi ganha. A pole position já chegou, eu não preciso mais olhar. Já está tudo definido. Não preciso estar colocando lá meu empenho em tentar colocar meu coração junto naquilo lá. Já acabou. Já acabou. Nós precisamos confiar nas promessas fiéis de Deus. Confiar naquilo que Ele já nos disse. Se Ele nos ensinou que nós devemos confiar hoje, é no hoje que eu confio nele. E deixo que todas as coisas sejam acrescentadas à minha vida. Eu preciso ter essa visão de que muito mais do que enxergar todo o plano, eu preciso confiar em Deus agora. Às vezes vai ser uma zona cinza, uma zona escura. Eu não vou saber o próximo passo. Eu não vou saber para onde seguir. Mas eu confiarei em Deus, apesar de não saber o que Deus está fazendo logo ali na frente. Não, nós devemos ter a mesma percepção de ouvir com atenção a palavra de Deus e nos apegarmos à palavra de Deus. E esse apego é justamente o que se encaixa na última atitude dessa mulher, que era uma mulher que confiava, uma mulher que tinha fé. Essa mulher era uma mulher que confiava em Deus, que tinha fé verdadeiramente em Deus. Versículo de número 17 diz assim: perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o seu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Eu creio que esse versículo aqui está nos mostrando que Manoá tinha como desejo nomear o seu filho após o anjo que lhe apareceu. Ele queria saber o nome para dar o nome daquele anjo para o seu filho, para que ele pudesse ser honrado através do nome do anjo que lhe havia aparecido. E depois no versículo de número 20 nós vemos ali toda aquela situação da oferta e o anjo subindo aos céus através das chamas. E acredito que daqui veio o nome Sansão. Sansão, do hebraico, significa o filho do sol. E o sol nós sabemos que é uma grande, sabe que é uma quantidade de gases enormes, na verdade, mas é uma bola de fogo de uma certa maneira. Então o filho do sol, eu acredito que é em função justamente desse momento, desse anjo ter subido através do sacrifício. E aí veio o nome Sansão. O nome Sansão após aquele momento especial em que o anjo sobe através da oferta que estava sendo elevada a Deus.
E no versículo de número 21 e 22 vai dizer assim: mas nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Você consegue entender isso? A mulher viu o anjo, ouviu a mensagem, era o anjo do Senhor. Agora Manoá viu, o homem subiu no meio da chama. Quantas vezes você já viu isso na sua vida? Eu nunca vi na vida. O homem subiu no meio da chama, ele não voltou mais e falou: era o anjo do Senhor? Caramba, Manoá, vamos ser um pouquinho mais rápido nessa ideia, né? Vamos entender um pouquinho mais rápido isso. Versículo 22, disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Agora olha a resposta da mulher. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes nós somos como Manoá. Nós queremos grandes sinais. Sabe, a gente quer assim que Deus faça coisas absurdas, coisas que são fora da realidade. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja no final de 2005, e bem naquela época nós tivemos uma conferência e foi batido muito fortemente na ideia de missões. E fazer missões, e ser missionário, e se preparar para o ministério. E naquela época nós tínhamos um seminário aqui atrás, ativo, realmente buscando se estabelecer dentro das opções de seminário. E eu ouvindo aquilo, o que eu fiz? Daniel de 2005. Cheguei a Deus e falei: Deus, por favor, me ajuda, porque eu preciso de um sinal dos céus que essa é a tua vontade. E o que eu fiz? Comecei a orar, Deus, me dá paz. Até que um dia eu cheguei a Deus e falei o seguinte: Deus, é o seguinte, se o Senhor quiser que eu vá para o seminário, que eu me consagre a estudar a tua palavra, que amanhã eu veja um arco-íris. Por que eu pensava isso? Porque o arco-íris não é uma condição comum. Não é assim todo dia tem arco-íris. Arco-íris é uma coisa específica. Você precisa ter sol e água juntos, para que a água faça a projeção do arco-íris no céu. Eu falei: Deus, se é a tua vontade, amanhã eu quero ver um arco-íris. E eu saí de manhã cedo. Fui para a faculdade na época. E o céu estava azul. Azul. Mais azul que aquilo era impossível. Azul. E aí fiz aula. Quando eu cheguei de volta para casa, no almoço, tinha uma nuvem. Mas olha, irmão, sinceramente, a nuvem devia ser do tamanho desse púlpito. Assim, era ridícula. Muito pequeno. Eu fiquei lá em casa, fiz as coisas que eu tinha que fazer, tudo mais. Naquela época tinha jovens nas sextas-feiras, de tarde. E aí chegou a hora de eu sair para os jovens, e quando eu saí para os jovens, o céu já era branco. Assim, agora já são 3h30. Comecei a contar as horas de sol na minha cabeça. Tal. Beleza. Fiz os jovens e tal, parará. Eu saí de lá, era umas 6 horas mais ou menos, porque aí eu ia para um curso que eu fazia na época. E aí, quando eu saí, peguei o Otto, o céu era escuro, céu carregado. Tá preto. Caramba, mas já são 6 horas, vai acabar o sol. O sol já está se pondo já. Quando eu estou descendo da Otto aqui, quem conhece bem a cidade, né? Você está lá no topo da Otto, ali na região da pizzaria, você começa a descer, tem um posto de gasolina à direita. Hoje em dia, não sei mais a bandeira dele. Quando eu passei naquele posto, eu olho por cima do posto, eu não consigo até hoje acreditar. Existia um arco-íris em cima daquele posto. Eu falei: Deus ouviu minha oração. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu não conseguia estudar, eu só cheguei em casa falando: Ele me ouviu, meus pais não entenderam nada do que estava acontecendo, eu me tranquei no quarto, comecei a orar, e falei: Ele me ouviu. E eu falei: cara, é isso. Deus me chamou.
Tenho certeza disso. Ligo o pastor Roger. O pastor Roger é o pastor da época, né? Preciso falar contigo. Veio no sábado aqui de tarde, fomos conversar. Eu falei, pastor, contei toda a história para ele. Ele falou, Daniel, se a palavra de Deus não falar isso contigo, nada disso vale contigo. Não vale nada. Não vale absolutamente nada. Nada, nada. E aí eu comecei a orar e falando com o pastor Roger, pensando, mas Deus, mas eu... Tudo bem, o arco-íris está ali, tá? Eu entendi isso aí, Deus. Eu entendi do arco-íris, tá? Entendi que não faz, não vale de nada se não for tu. Mas me ajuda, porque tá no meu coração. Eu estou sentindo que o Senhor está querendo algo diferente de mim. Eu estou sentindo isso, eu vejo isso. E aí o pastor Roger conversando comigo, eu começando a pensar na minha semana e tudo que eu tinha passado. E aí nada. Eu vou embora. Foi segunda, terça-feira, não vou lembrar o dia exato. Fui para a palavra. Estou lendo a minha leitura normal, onde eu estava naquela época. Passo em 1 Samuel, capítulo número 3. Todas as vezes que Deus falava Samuel, Samuel, no meu coração batia Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Até que Eli falou assim, ó, é Deus que está falando contigo. Presta atenção, diz assim ao Deus, fala Senhor que teu servo ouve. Aquilo ali eu liguei para o pastor Roger e falei, pastor Roger, agora é assim. Agora é na palavra de Deus. Não é na minha emoção, não é um arco-íris, não é nada. É a palavra de Deus que está batendo no meu coração, dizendo, vai e seja. Vai e seja. E aí, agradeço a Deus, 2006 entrei no seminário, tudo que aconteceu, e até hoje Deus tem me abençoado. 99,9% das coisas que Deus quer das nossas vidas são uma fé simples. Uma fé simples. Uma fé simples. Manoá ficou extremamente assustado, apavorado com tudo que viu e falou, vamos morrer. Vamos morrer. E a mulher falou, não, espera um pouquinho, Manoá. Seja razoável, Manoá. Se ele quisesse nos matar, temos razões, Manoá? Muitas. Temos muitas razões para que ele nos matasse. Se ele quisesse nos matar, ele nos matava. Se ele não quisesse nos usar, ele não aceitaria a oferta. Se ele não quisesse nos abençoar, ele não teria mostrado todas essas coisas. Se ele não quisesse nos usar, ele não teria revelado essas verdades para nós. Uma fé simples, lógica, objetiva. Nós complicamos tudo. Nós queremos esses sinais maravilhosos, esses prodígios de Deus, essas coisas incríveis. Eu não vou dizer que Deus não fez e não atendeu minha oração. Eu não vou dizer isso. Não tenho coragem de dizer isso. Porque só eu sei. Mas como eu sempre falo, experiências pessoais são experiências pessoais, não se replica. O que eu falei por irmão, se tenta fazer, não vai acontecer. Não vai. Talvez Deus usou aquilo para abrir meu olho porque eu sou inseguro. Deus sabe o quanto eu sou inseguro. Para tomar uma decisão, só por Deus mesmo para conseguir dar um próximo passo em qualquer coisa que eu faça. Mas a gente complica tudo, a gente quer todos os detalhes, que Deus abre todas as portas, que Ele abençoe aqui e aqui, Ele às vezes quer só falar, vai, confia em mim, olha o que eu falei para você, olha o que a palavra está registrando para você, confia em mim. E nós precisamos confiar mais em Deus, mais nas Escrituras, mais na palavra do nosso Deus que se revelou a todos nós. Nós precisamos confiar mais em Deus. Mais em Deus. E essa mulher, ela confiou em seu Deus. Confiou nas promessas que ela ouviu. Confiou na palavra, em tudo que ela viu, transformando aquilo tudo em quê? Em somente tijolos para estabelecer a fundação da sua fé ainda mais alicerçada, não nas coisas, mas no Deus que trouxe todas aquelas coisas até ela. Então esta aqui foi essa mãe anônima. Uma mãe que ninguém sabe quem ela é. Nós não sabemos. Lá no céu, a gente vai ter que procurar e descobrir. Deus, olha só. Eu estou aqui querendo descobrir quem era a mãe de Sansão. Você pode me mostrar? Jesus me encaminha porque eu gostaria de conhecer essa mulher. A gente vai conhecer e provavelmente saber também quem era o seu nome. Uma mulher que teve uma vida exemplar e 3 atitudes simples. Conheceu a Deus, conhecia a Deus, prestava atenção à sua palavra e confiava nele. Tinha fé nele. Que esse possa ser o testemunho de todas as nossas mães.
Que esse possa ser o testemunho de todos nós aqui nessa igreja. Deus nos abençoe e vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus incrível. E, ó Deus, nós te agradecemos por essas mulheres que o Senhor, tantas são os exemplos de mulheres que o Senhor não registrou para nós os seus nomes. Como hoje pela manhã ouvimos da mulher Ciro Fenícia. Sabemos a região dela, mas não sabemos o seu nome. A mulher que derramou o alabastro aos teus pés e os enxugou. Nós sabemos que ela existiu, mas também não a conhecemos. Então, Senhor, por várias e várias vezes, nos colocou em situações que nós não sabemos quem são as pessoas. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, de maneira tão bondosa e maravilhosa, tem colocado esses exemplos para as nossas vidas. Nós também devemos entender que nós não precisamos ser conhecidos. Nós não precisamos ser reconhecidos pelos homens, mas sim conhecidos e reconhecidos pelo grande Deus que nos salvou. Obrigado por tudo. Louvamos a Ti, ó Pai, mais uma vez por nossas mães aqui nessa igreja, que o Senhor possa continuar abençoando a cada uma delas. É nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém.